Então, essa palestra aqui é um grande desafio, né? Porque em outros eventos, até aqui mesmo do Senac, ano passado eu estava aqui no Summit, foi uma experiência muito bacana. Foi para falar um pouco de um trabalho, falar um pouco sobre o que eu estava fazendo, o que eu já tinha feito. E isso é muito mais tranquilo. Mas esse ano, o time do Senac me desafiou. Cara, Carlão, eu quero que você fale um pouco sobre você e sua carreira, para ajudar, para inspirar, para trazer outras reflexões para as pessoas. Isso foi muito curioso, porque é diferente. Então eu resolvi, né, primeiro me apresentar. Eu sou o Carlão. Prazer conhecer vocês. Vou ficar por aqui, então a gente pode conversar um pouco depois da apresentação, o que é uma oportunidade sempre muito legal. E foi muito interessante parar para olhar e analisar um pouco como falar de mim, da minha carreira, sem trazer outras reflexões. Não começa comigo, né? Essa é uma jornada. E aí, quando eu paro para pensar, isso não começa com o Carlos, como falou aqui, o João apresentou aqui na hora, alguém que está trabalhando agora numa multinacional, na TIM, mas não. Isso começa muito antes, é uma jornada de muitos passos, que muitas vezes não são solitários, são de muitas pessoas. Então, parar para pensar sobre isso, para montar essa apresentação, e aí eu vou dar só uma paradinha aqui, porque acho que a palestra anterior falou um pouco sobre isso, e antes de começar a falar de mim, eu queria contar um pouco sobre essa apresentação, que eu roteirizei toda ela e eu usei inteligência artificial para me ajudar a guiar, a fazer todo o restante. Então, a formulação dessa apresentação foi toda com inteligência artificial. Não é que a inteligência contou a minha história estava ali, toda organizada, toda roteirizada, e ela estruturou, colocou o que era melhor no momento correto, e aí tem toda essa narrativa que eu vou contar para vocês aqui. Então, eu acredito muito que a gente, quando para olhar a si, olhar a sua trajetória, a gente tem que levar em consideração quem veio antes. E isso é muito importante. E é por isso que eu queria começar com essa provocação de uma jornada. E aí essa jornada começa com quem? Com a pessoa que eu tenho mais informação antiga da minha família. O avô da minha avó, meu bisavô, o Orozimbo. Orozimbo nasceu em 1893 e não tem um ano que eu consegui essa foto dele. Essa é a imagem mais antiga de uma pessoa da minha família. Óbvio que eu sei, a gente conhece outras pessoas e tal, mas essa é a foto do meu bisavô. Eu achei num documento dele. Ele nasceu em 1893. Reparem, foi 5 anos depois da assinatura da Lei Áurea. E ele era de Ubá, ali, né, no interior de Minas, uma cidade que hoje se transformou em Tocantins, se separou de Ubá, mas era nessa localidade. E ele é muito curioso porque a história da minha família, ela começa de uma forma muito interessante. Meu bisavô, ele era filho de escravizados, nessa fazenda do meu tataravô. E ele casou com a filha desse meu tataravô, e eles dois fugiram para o Rio de Janeiro. Então, assim, foi aquelas coisas mais absurdas que vocês veriam nas histórias que criam o nosso país, né? Então, os dois fugiram, o padre ajudou na fuga deles, o delegado também. Meu tataravô colocou todos os capangas em volta lá para cercar a localidade, aquela coisa de honra. A gente está falando de 1912, 13. Então, assim, é uma loucura. Então, ele veio para o Rio de Janeiro. Então, essa jornada começa com ele. Ele é a primeira pessoa. E aí, a segunda geração que eu tenho registro é a da minha avó. Minha avó, jovem. Olha só, o nome dele era Jovem. Jovem Cândida de Oliveira. Então, ela está aí. Completamente feliz, ela não está mais viva, né, infelizmente. Mas ela está aí com um copinho de cerveja na mão, uma pessoa extremamente feliz. E a minha avó, ela me contava algumas coisas sobre o meu bisavô. Que ele sempre fez muita questão que os filhos tivessem uma profissão. Porque ele sabia que ter uma profissão era essencial para o futuro, para ele ter algo para fazer e ser reconhecido socialmente. Quando eles vieram de Minas para cá, o meu bisavô, ele comprou um terreno em Botafogo, né? Na época, não, assim, veio de Minas. Naquela época, Botafogo não era um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, era outra história. E aí ele construiu a casa de todo mundo. Ele era pedreiro e ele construiu a casa da família dele inteira. Todas as casas, era meio que uma vilazinha, então todas as casas ali ele construiu todas elas. E a minha avó fazia isso, né? Minha avó levava esse ensinamento do meu bisavô
E ela era costureira. Minha avó foi costureira durante muito tempo. E tem uma história muito curiosa, ela também trabalhou em casa de família, né? Mas tem uma história muito curiosa que é, assim, eu nasci no dia de São Sebastião, que é dia 20 de janeiro. Inclusive eu faço a feijoada para mais de 200 pessoas. É uma herança familiar que a gente tem. E aí, a minha avó, ela costurava todas as roupas para eu ir na missa de São Sebastião. Então, assim, era muito curioso que não era qualquer missa, era a missa de 6 horas da manhã, que a gente tinha que chegar lá cedíssimo na igreja para a gente acompanhar a missa. Essa era a minha avó. E minha avó fez muita questão, né, que a geração seguinte, e aí tem todas aquelas dificuldades da vida. Minha avó teve 3 filhos, foi abandonada pelo meu avô, que minha mãe não chama nem de pai, então estou colocando aqui só como registro histórico. E ela trabalhou durante muito tempo em casas de família. E minha avó, assim, tinha muito pouco tempo livre. Pouquíssimo. Mas ela, sempre que podia, ela celebrava. Ela era a pessoa que conectava a família inteira. Minha avó conseguia juntar todo mundo. Depois que minha avó faleceu, é muito curioso que a família não tem mais esse viés de estar todo mundo junto, todo mundo reunido. Mas ela era a figura que conectava todo mundo. E aí vem a minha mãe. Minha mãe, né, ela teve que ajudar muito minha avó trabalhando e tal, aquela coisa toda. Mas a minha mãe tinha um desejo, uma questão muito importante com ela. Ela não conseguiu concluir os estudos. Infelizmente, minha mãe não conseguiu estudar, teve que trabalhar, teve que fazer, assim, todos os trabalhos possíveis. Trabalhou junto com meus outros 2 tios num escritório de engenharia e arquitetura. Mas a minha mãe, apesar de não ter estudado, era uma pessoa que eu sempre tenho memórias da minha mãe lendo livros, estimulando os filhos a ler. Leia, se aprofunde e tal. E minha mãe falava muito sobre isso. Eu quero que meus filhos tenham estudo. Eles estudem. Eles levem a sério a educação. Eu não tive, mas eu quero que eles tenham. Então, essa sempre foi uma meta da minha mãe. Então, ela tem 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, o Márcio e a Andréia. E os 3 são formados na faculdade. Os 3 têm nível superior. Desse ramo da minha família, nós fomos os primeiros a ter. E isso foi muito simbólico e muito importante. E aí entra esse segundo ponto. Eu estudei em escola pública. Na Escola Municipal Ministro Orozimbo Nonato. E é muito curioso que, assim, Orozimbo é o nome do meu bisavô. E por acaso, do destino, eu estudei nessa escola. Foi quando eu até estudei durante muito tempo em escola particular, no subúrbio, né? Eu morava em Bom Sucesso. A minha história é no subúrbio. E eu estudei numa escola municipal depois de um tempão, assim, estudando em escola pública, escola particular. E foi uma revolução na minha vida, porque ali é muito curioso, porque o mundo real se fez mais intenso do que qualquer outro momento da minha vida. Eu tive amigos que não estão mais vivos, pessoas que entraram no crime, que eu conhecia. E eu era, em muitos momentos, o único que não morava numa comunidade, na minha turma. E isso não mudou em nada a minha vida, porque eu ia para as comunidades com eles, quando tinha que fazer trabalho de grupo, a gente ia lá no Jacarezinho, eu subia a Nova Brasília, a gente ia estudar, eles vinham na minha casa. Então são amigos que eu ainda tenho. Amigos que eu cultivei durante muito tempo, isso mudou muito a minha vida, em todas as realidades possíveis. E aí eu preciso falar de como a educação mudou a minha vida, né? E aí eu preciso ir e voltar aqui rapidinho. Eu trabalhei durante 24 anos na Globo, né? É muito curioso que eu entrei na Globo com mais ou menos ali 20 anos de idade e eu fui contratado para entregar papel. Era um bolo de papel enorme, sério, desse tamanho aqui, que eu carregava, que era o clipping. Que eram todas as matérias que saíam sobre a Globo em todos os jornais e revistas pelo país. Então, a gente fazia uma cópia disso e eu distribuía por várias salas. E quando eu fui trabalhar na Globo, eu só tinha o 2º grau. Eu não sabia, de fato, não tinha uma ideia sobre o que eu gostaria de estudar. Tinha várias ideias, o que eu poderia fazer, o que eu poderia estudar e tal. Então, o leque estava muito aberto, mas eu não tinha um foco ainda adequado. E aí eu escolhi estudar jornalismo. E aí eu preciso voltar a esse slide. Porque a educação mudou tudo na minha vida. Eu era uma pessoa que eu saía de Bom Sucesso, ia trabalhar no Jardim Botânico e comecei a estudar em Botafogo, na faixa, fazer jornalismo. Escolhi jornalismo porque ali estava dentro de uma empresa de comunicação, aquilo começou a fazer muito sentido para mim, apesar de sempre gostar muito de tecnologia, informática, e isso sempre foi algo que fez parte da minha vida.
o jornalismo pintou como uma paixão. Porque eu adoro escrever, eu adoro contar histórias, eu adoro contar crônicas, contos, eu adoro fazer isso. Eu nunca trabalhei numa redação na minha vida. Nunca, nunca. Nunca tive esse viés de, pô, quero muito trabalhar numa redação, fazer coberturas. Nunca. Nunca foi o meu ponto. Mas a comunicação sempre esteve dentro de mim. Como um projeto de relatar o mundo que me rodeia. É um evento que eu participo, pessoas que eu conheço, o que eu posso relatar? Então o jornalismo fez muita diferença na minha vida para organizar pensamentos que eram soltos e aleatórios. Então essa visão do mundo fez muito sentido para mim. E aí eu fiz, além da faculdade, eu fiz uma pós-graduação, um MBA em marketing digital. E foi aí que foi um outro X de virada na minha vida. Porque eu acho que estava ali por volta de 2005, 2006, eu já vi a Globo começar a fazer movimentos indo para o universo digital. É uma empresa de televisão. Ela está de graça na casa de todo mundo através de um aparelho de TV e uma antena. Só que o mundo estava mudando. O mundo que a gente está hoje completamente habituado com o celular no bolso, consumindo mídia, naquela época não tinha isso. Foi muito tempo depois que entraram outras redes sociais, começaram o fortalecimento das redes sociais, como o Orkut. Quem aqui teve Orkut? Ó, tem uma galera aí, ó. Então, o Orkut vem bem depois. Antes, a Globo tinha feito uma festa de lançamento numa plataforma chamada Second Life. Quem lembra disso? Que você tinha o seu avatar, você ia construindo o mundo, já vi que você gostou e se entregou. Então, foi uma revolução. É uma empresa de televisão, dentro do universo digital. E eu falei, eu preciso me capacitar para acompanhar esse movimento. Eu tive uma visão ali. E eu falei, eu preciso me inserir nesse mundo novo. Vou estudar, vou me especializar e isso vai ser muito bacana. Para mim, para minha carreira. Não deu outra. A partir desse momento, e aí eu avanço um pouco, fiz vários cursos também que fizeram muito a minha vida. Vou deixar uma frase para vocês que, assim, que é um guia que eu trago até hoje, que é o seguinte: conhecimento não ocupa espaço. Eu ouvi isso de um professor. Ele falava sobre leitura de livros, sobre cursos, sobre aprendizados. A gente sempre tem espaço para aprender algo novo. A nossa cabeça, nosso cérebro sempre está aberto para isso. Levem isso como uma missão. Isso faz muita diferença. E aí, na Globo, por volta de 2009, eu ajudei a fundar a área de redes sociais. Era uma área nova. Eu comecei todos os perfis a postar o primeiro conteúdo. No Twitter, que foi a primeira, a gente tinha 210 mil seguidores. A gente partiu desse lugar. Pensando em estratégia, pensando em como levar a informação de uma rede de televisão para um público que muitas vezes eu não tinha mais televisão em casa, não estava mais assistindo. Estava focado em ver vídeos numa plataforma online. Daqui a pouco ele preferia ficar mais tempo conversando com amigos numa rede social do que assistindo televisão. Como é que uma empresa se comunica com esse público? Foi esse o desafio que foi colocado para o meu time, para mim e para o meu time. Como falar com o público que está no ambiente digital. Esse era o norte. Vamos entender, vamos pesquisar quais são os hábitos dessas pessoas. O que elas deixaram de fazer para não estar mais assistindo, ou passaram a fazer para não estar mais assistindo a televisão. Tem um desafio ali. Tem um desafio de comunicação, de posicionamento, de tudo. Então, a nossa área foi avançando ao longo dos anos, pensando em ações de relacionamento, pensando em ações de conteúdo para falar com esse público, para não chegar para as pessoas como um tiozão do pavê, fazendo uma piada e as pessoas não entendendo. Não, a gente tinha que estar olhando no olho. E isso era um desafio de empresa. Imagina uma empresa do tamanho da Globo, que é gigantesca, famosa, 60 anos de história, chegando, fazendo uma piada com uma pessoa numa rede social. Mais do que isso, ouvindo a resposta dessa pessoa. Que é isso, a televisão chega na casa da pessoa, uma via única. Tem gente que dá boa noite pro Bonner quando ele dá boa noite. Tem muita gente. Mas o Bonner não está ouvindo. Só que a gente nas redes sociais está ouvindo todo mundo. E isso foi uma mudança cultural. Isso foi uma revolução. Porque a Globo passou a ouvir. Quando tinha uma cobertura, por exemplo, num carnaval, alguma coisa, a gente ouvia a crítica da pessoa. A gente levava isso em consideração e levava para dentro. Isso é revolucionário. As pessoas que estavam dentro da TV não estavam habituadas a isso. O que elas liam era
A audiência funcionou, a audiência foi alta, a audiência foi baixa, eu perdi tal público, ganhei tal público e ficava nesse lugar. Só que a gente começou a levar outras provocações. As pessoas não estão gostando do horário que está terminando aquele programa, que elas têm que trabalhar no dia seguinte. Tal personagem está sendo odiado ou falou uma frase completamente equivocada, preconceituosa, isso não é legal. A gente começou a levar questões do público para dentro da TV. E a gente revolucionou essa empresa. A Globo hoje é uma empresa que vocês viram, já até saí de lá tem alguns meses, mas ela trouxe, por exemplo, debate sobre diversidade. Trouxe diversidade para protagonistas de novela, para apresentadores de telejornais. Isso aconteceu. Isso era um pleito que o público falava. A gente levou isso, a gente quebrou essa barreira. Então foi uma revolução muito grande. Eu saí da Globo agora em julho. Depois de 24 anos trabalhando lá. Então, entrei jovem, com 20 anos. Tem uma brincadeira que eu falo que assim, o mundo não acabou com o bug do milênio no ano 2000. Então, eu tive que procurar emprego. Procurei emprego, trabalhei lá. E construí uma história muito bacana. Porque quando eu comecei as redes sociais, eram 200 mil seguidores no Twitter. E agora, em julho de 2024, a gente chegou a 65 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Então foi uma história muito, muito bacana, muito gostosa de ter sido construída. 65 milhões é gente pra caramba. Assim, eu lembro que quando a gente falava, olha aqui, acabamos de atingir 1 milhão de seguidores no Twitter. Aí a gente falava dentro da TV, as pessoas falavam, não, mas isso eu consigo de audiência numa cidade do interior. Eu falei, mas a métrica é completamente diferente. É um ambiente digital, é outro público, a gente está falando de impactos, de alcance. Então, tem uma outra métrica, essas pessoas levam essa informação para outras, então tem os compartilhamentos, então é outra dinâmica. Então a gente teve que também educar. Então por isso quando eu falo que educação foi muito importante na minha vida, mas ela foi importante também para que eu levasse um conhecimento para pessoas que não dominavam, não apenas através de cursos, mas de convivência. Essa galera sabia muito fazer televisão. Comandar uma câmera, dirigir um programa, atuar, essa galera já fazia isso há muito tempo. Lidar com o ambiente digital era novo para todo mundo. Então a gente teve que educar também dentro da TV. E a minha despedida foi linda. Foi muito bacana. Eu recebi uma placa que as pessoas falaram sobre a minha trajetória lá. Então, assim, foi uma saída muito legal, muito respeitosa, muito carinhosa. Então isso fez um sentido muito, muito, muito gostoso para mim. Do quanto foi construído, do legado que foi construído ao longo desse período. Então esse, assim, foi o Carlão. Então, assim, quando vocês veem a Globo brincando com si mesma, se chamando de Glô, isso foi ouvindo o público. E eu participei disso, da construção dessa persona. Então tem uma história muito bacana que eu construí, que eu participei, e que fez muita diferença na minha vida. Mas, a partir de agosto, eu comecei a trabalhar na TIM Brasil. Hoje eu sou gerente sênior de mídia e inteligência, né, de BI, dentro da TIM, e está sendo uma experiência muito desafiadora. Porque todo o meu ambiente era de saber sobre redes sociais, aprender sobre interação, o que está bombando no ambiente digital, quais são os melhores formatos e formas de comunicar uma marca. E agora eu passei a ser mídia. Então eu sou a pessoa que compra espaços publicitários, virei cliente da Globo, é importante falar isso. Então tem outra área da Globo que me procura hoje, que é a área comercial. Porque, assim, quando tem um comercial da TIM na Globo, isso faz parte do meu trabalho hoje, que a gente vê, identifica as melhores oportunidades de encontrar e falar com o meu público-alvo em qualquer uma das plataformas ou canais possíveis. Então, assim, hoje eu sou executivo de uma multinacional. Essa história que começou com o Orozimbo lá atrás, em Ubá, em Minas Gerais, tem resultado. Através de várias gerações da minha família, com muitas provocações, aconteceu. Então o sonho do meu bisavô de construir uma família e essa família seguir, isso está acontecendo. Não sou o único, tem meu irmão que hoje também, meu irmão e minha irmã são funcionários públicos, uma trabalha no INCA e tal, que também tem um trabalho muito importante, é farmacêutica. Meu irmão trabalha na Agência Nacional do Petróleo. Então, assim, já ouviram falar de história de posto de gasolina com gasolina batizada? Meu irmão é que fica combatendo essas criminalidades aí. Então, ele é uma pessoa também formado, ela em farmácia, ele em direito. Então, assim, tem aí o resultado de uma longa trajetória, de uma longa jornada. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim,
que é uma provocação muito importante, é o que eu posso devolver para a sociedade, né? Mais do que pensar apenas na minha família, eu estaria reduzindo um pouco dessa reflexão. Então eu escolhi compartilhar, eu decidi devolver para as pessoas. Sou um grande parceiro do Senac. A gente, agora, semana passada, né, Jenny, a gente deu uma aula muito linda para uma escola de educadores aqui do SESI, do Senac, que foi lindo, foi uma oportunidade maravilhosa de pessoas que vão pegar esse conhecimento e levar para outras pessoas. Outros projetos sociais me convidam. Então, tudo isso que eu aprendi ao longo dessa carreira, ao longo dessa vida, de tudo que eu vivi no ambiente profissional, eu decidi compartilhar com as pessoas. E isso faz muita diferença. Porque é isso, eu encontro com alguém fala, caramba, Carlão, essa metodologia de uso de redes sociais por pequenos empreendedores que você tem, isso mudou minha vida. Meu negócio cresceu. Eu consigo, sei lá, conseguir melhorar a minha vida. Então, isso é a maior vitória, é o mais satisfatório que a gente pode receber. Então, é isso que eu acredito, de compartilhar o conhecimento que eu recebi, é algo que eu devo para a sociedade, é algo que eu posso contribuir, ajudar as pessoas com o que eu posso. E no fim das contas, né, essa é uma jornada. Ela teve muitos passos, tem muitas pessoas, tem uma família enorme, tem pessoas que me apoiam. Isso mostra uma força, uma resiliência familiar que fez muita diferença para acreditar, para estimular, para inspirar, para fazer levar adiante, para falar alguma coisa que em algum momento seria muito bem utilizado. Então, assim, eu tenho meu padrinho, né, por exemplo, que ele é arquiteto, e ele foi uma pessoa que super me estimulou, estuda, isso vai fazer diferença. Vai lá, minha madrinha, a esposa dele, ela era professora, ela educou todo mundo ali na Taquara, em Jacarepaguá, onde eles moravam. As pessoas iam trabalhar e deixavam com ela lá, não para ela só cuidar, ela era professora, ela tinha turmas, ela tinha uma escolinha dentro da casa dela. Então esses exemplos estão na minha família. Então, assim, quando eu penso hoje em compartilhar o meu conteúdo, eu estou repetindo o passo da minha madrinha, que dava aula dentro de casa. Então, assim, todo mundo chama a tia Madalena, na rua dela. Todo mundo estudou com ela. E isso é lindo. Então, no final das contas, a gente está reforçando os passos que vieram antes da gente. E isso, eu quero deixar com vocês aqui essa última foto, que é minhas duas afilhadas no meu ombro, meu sobrinho lá atrás e minha esposa, Ju, que está ali no cantinho. Então, a próxima geração da minha família já está vindo mais preparada, já está vindo mais estimulada. Vai ser uma geração que já está levando em consideração, e tem outros exemplos. Então, de repente, os desafios que a gente passou, eu e outras gerações que viemos antes, de repente não vão passar tão intensamente. Então, eu queria deixar isso como exemplo. Então, essa é um pouco da minha história. Muito obrigado.